Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais um culto de adoração e de exaltação ao nome do Senhor, nosso Deus. Que espero que a graça do Senhor esteja aí contigo, que tudo vá bem na tua casa, com os teus familiares. Você pode, durante a ministração, encaminhar os seus pedidos de orações para que a Igreja Cristã Brasa Viva esteja em oração por você. Peço também que ao final você compartilhe a mensagem, que você curta a mensagem e fique também à vontade para comentar sobre a mensagem. E se alguém tiver alguma questão particular para falar, você pode fazer através do Messenger, né? Ou através dos meios de comunicação aí disponíveis em cada rede social. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida aí de forma poderosa e que o Senhor também fale mais uma noite aí ao teu coração. Hoje nós vamos falar sobre destruindo as obras do maligno, destruindo as obras do maligno. Hoje nós vamos falar sobre destruindo as obras do maligno. Eu não sei se você já sentiu que você parece que é um alvo. Alguém, parece que todo lugar que você vai, alguém escolhe você para tratar mal, para perseguir literalmente, para tentar te derrubar, para tentar fazer você se sentir mal. Sabe quando as pessoas elas escolhem você e perseguem você e às vezes não tem razão nenhuma, não tem motivo algum, não tem por que a pessoa te perseguir, mas essa pessoa do nada ela começa a te perseguir. E por mais que vocês tentem chegar a entender por que essa pessoa te persegue, você não consegue entender. Eu lembro que eu trabalhei com um rapaz, que o rapaz disse para mim, certo dia, falou, abri um boletim de ocorrência contra você, mas eu fiquei surpreso, porque eu não me lembrava de nada que eu tenha feito que pudesse prejudicar aquela pessoa. Mas enfim, são pessoas que do nada se viram contra você. Se viram contra qualquer coisa que você faça. O tempo todo querem te prejudicar. Então, você já se perguntou por que isso acontece? Por que a pessoa se levanta e tenta te prejudicar, mesmo sem você ter feito mal algum para aquela pessoa? Porque algumas pessoas, elas simplesmente querem te agredir, elas querem te ofender, elas querem te fazer algum mal, né? Ainda aparecem aquelas pessoas que normalmente te oferecem exatamente aquilo que você está fugindo. Então, se tem algo, se tem algum vício, se tem algum problema que você está fugindo dele, sempre aparece alguém oferecendo exatamente aquilo que você quer fugir. E aquela pessoa que fica insistindo ali, quando você já está achando que está se recuperando, aí aparece alguém para oferecer para você exatamente aquilo que você está fugindo. Você já parou para perguntar por que isso acontece? Porque num ônibus lotado, alguém começa a brigar e a pessoa começa a olhar exatamente para você e você não sabe nem quem é essa pessoa. Mais de 50 pessoas dentro do ônibus, ela olha para você. Já parou para pensar que na rua tem uma discussão e a pessoa acaba sobrando alguma coisa para você que não tinha nada a ver com a discussão e você não sabe por quê? Eu, por exemplo, já estive certa vez num lugar em que começou a ter uma briga. E quando começou a ter essa briga, eu fui ver, mas assim, mesmo assim ainda estava numa distância segura, mas a pessoa de longe olhou para mim e a pessoa disse para mim, eu falei, eu vou te matar. Eu vou te matar. E você não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo? Você já parou para perguntar por que essas coisas acontecem? Por que as pessoas miram em nós? Por que elas nos escolhem no meio de uma multidão para tentar prejudicar ou fazer algum mal? Porque no trabalho, às vezes aparece aquela pessoa do nada, ela é de outra área, não tem nada a ver com a sua, mas você já vê e você percebe que ela está trabalhando contra você. A pessoa começa a te difamar dentro da empresa. Ela começa a acompanhar os seus passos e ela não tem nem nada a ver com a tua área.
ela nem tem interferência direta naquilo que você faz, mas mesmo assim ela quer te prejudicar. E isso, infelizmente, acontece até dentro da igreja, do porquê alguém dentro da igreja acaba te escolhendo e essa pessoa, o tempo todo, ela vive para criticar, ela vive para apontar suas falhas, os seus erros, ela vive para tentar te prejudicar de alguma forma dentro do corpo de Cristo. Você já parou para perguntar por que essas coisas acontecem? A Bíblia diz para a gente que, lá em 2 Timóteo 4, 17 a 18, Paulo, ele está participando praticamente aqui de um julgamento, ele está sendo julgado, simplesmente por falar do amor de Deus para as pessoas. E aí, ele fala que quando chegou lá a época do julgamento dele, ninguém estava do lado dele. Todo mundo o abandonou. Então, normalmente quando a gente começa a ser perseguido por alguém, a gente espera que pessoas ao nosso redor venham nos dar apoio. Mas não, ao contrário, ao invés de darem apoio, quando vê que você está na enrascada, ao invés de te darem apoio, elas se afastam. Ou porque estão com medo, ou porque não está acontecendo exatamente o que elas queriam que acontecesse. Mas você já parou para perguntar por quê? Bom, Paulo, em 2 Timóteo 4, 17 e 18, ele escreveu para contar para Timóteo o que estava acontecendo com ele. E no momento que ele estava lá no julgamento, ele diz assim, mas o Senhor, ele está falando de Deus, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. E o mais interessante que ele diz aqui no verso 18, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo o sempre. De novo, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ué, mas quem perseguia Paulo não eram homens, não eram seres humanos? Mas ao invés dele falar, o Senhor me livrará de todo perseguidor, o Senhor me livrará de todo amigo que se voltou contra mim, o Senhor me livrará de todo colega de trabalho, o Senhor me livrará de todo irmão, todo parente, enfim, qualquer um que tentasse atacar. Mas o Senhor, Paulo, ele fala assim, quando todo mundo está abandonando e os homens estão perseguindo ele diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna. Então ele está dizendo que tudo que acontece quando as pessoas se levantam do nada e começam a agir sobre nós, ele está falando que é uma obra maligna. Ou seja, é uma ação do maligno, é uma ação de Satanás, é uma ação do diabo. Então Paulo, ele está dizendo que quando ele está passando aqui por perseguição, nesse caso aqui, ele não está falando de nenhum ser humano. Ele está falando que há uma obra maligna por trás dele, ou seja, ações, espíritos, anjos caídos, demônios, usam pessoas exatamente para persegui-lo, usam pessoas para maltratá-lo. Então, ele está dizendo aqui que há uma obra, há um serviço. Então, que o inimigo de Deus, Satanás, ele tem um serviço, uma obra que ele quer cumprir. E para ele cumprir essa obra, que a principal razão dessa obra, o motivo dessa obra, ou o objetivo dessa obra é destruir a minha vida e destruir a tua vida, então esse espírito, ele entra nas pessoas, ou eles influenciam pessoas, para que as pessoas do nada fiquem com raiva de você. Fiquem com raiva de você. E às vezes até nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Bíblia, nós caímos nessa. Por exemplo, você já chegou, olhou para alguém e já disse assim, não sei porque eu não fui com a cara dessa pessoa. Como que a gente pode não ir com a cara de alguém antes de conhecer a pessoa? Eu já tive grandes amigos que no começo não foram com a minha cara. E depois nos tornamos grandes amigos, e depois que nos tornamos grandes amigos, essa pessoa diz,
Max, quando eu olhei para você, eu não sei porquê, eu não fui com a sua cara. E a gente tem que perceber que por trás disso também há um maligno que coloca às vezes na tua mente, olha, não fui com a cara de fulano de tal. E ele fala assim, olha, não fui com a cara dessa pessoa. Ele fala como se você estivesse falando. E aí você deixa isso entrar no seu coração e você começa a perseguir até alguém que no fundo nunca te fez mal. Tipo, às vezes você se pega perseguindo alguém que você nem conhece e depois você descobre que essa pessoa é um irmão teu em Cristo. Isso já aconteceu comigo, que é um irmão em Cristo. Eu certa vez não estava me dando muito bem com o diretor da onde eu trabalhava e eu ficava pensando o tempo todo que ele quer me prejudicar, até o dia em que nós fomos conversar e eu falei para ele que eu queria sair da empresa e quando eu disse isso ele falou assim, olha, se eu fosse você eu não faria isso, já foi uma surpresa para mim, porque eu pensei que ele deixaria eu sair livremente. Aí ele falou assim, ele perguntou assim, eu não sei qual é a sua fé, ele comentou, eu não sei qual é a sua fé, mas eu não sairia agora. E aí ele falou isso por 3 vezes, eu não sei qual é a sua fé, e eu, em momento algum disse para ele qual é a minha fé, até que ficou uma voz na minha cabeça dizendo assim, diz para ele qual é a sua fé, diz para ele qual é a sua fé, e quando eu disse para ele qual era a minha fé, então ele começou a chorar, e nós entendemos ali que nós ambos somos da mesma fé. Então, às vezes a gente está com alguma coisa no coração, um contra o outro, e é do irmão, e às vezes o inimigo está usando a gente como perseguidor de alguém. A gente sempre diz que os outros estavam nos perseguindo, mas será que a gente também não está perseguindo alguém? Então tem que avaliar isso no coração. O inimigo pode usar os outros, mas não deixe o inimigo usar você para que os outros pensem que você é alguém mau. Mas o fato é que Paulo, ele está dizendo ele já está declarando, o Senhor me livrará, ele está falando do futuro, ou seja, ele está numa enrascada, ele está num julgamento, ele está preso, mas ele está falando assim, o Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele consegue entender que todo aquele julgamento ali é forjado, que todo julgamento ali é forjado. Não é algo natural, não é algo que naturalmente aqueles humanos fariam. Mas se está acontecendo, ele declara que ele entendeu que é uma obra de Satanás contra a vida dele, é uma obra do inimigo contra a vida dele. Então o inimigo ele tem obra, ele tem serviço nas vidas das pessoas também. Assim como Deus tem propósito na vida das pessoas, o inimigo tem obra na vida das pessoas. Eu me lembro que certa vez foi no salão da igreja um menino de 11 anos. Esse menino é de uma comunidade que eu não vou falar o nome, mas ele tinha 11 anos e ele foi levado lá à igreja para conhecer, e ele foi exatamente num culto de oração. E o que me chamou a atenção foi que quando eu comecei a orar, cada um fez lá o seu pedido de oração, e quando eu comecei a orar, abri a boca só para orar, o menino dormiu. Ele então estava na cadeira, e na cadeira ele simplesmente abaixou e começou a dormir, mas assim, num sono profundo. E aí e aquilo me chamou a atenção, e quando eu terminei a oração, em nome de Jesus, amém, o menino simplesmente abriu os olhos. Aí eu pensei comigo, será que ele dormiu por causa da oração? Então, sem avisar nada e sem contar nada para ninguém, eu simplesmente comecei a orar de novo. Falei, Senhor Jesus. Quando eu falei Senhor Jesus para começar a orar de novo, o menino então dormiu novamente. E quando eu terminei a oração, ele levantou. Aí, só para testar mais um pouquinho, eu orei de novo. Aí quando eu orei de novo, na hora que eu comecei a orar, ele dormiu. E eu parei de orar, orei rapidinho, parei de orar, ele acordou. E aí eu percebi que apesar de ser um menino de 11 anos, ele estava sendo levantado pelo inimigo para comandar o tráfico, aonde lá ele morava. Então assim, o inimigo ele trabalha por trás das pessoas para gerar obra, e que Paulo chama essa obra de obra maligna. Então às vezes nós estamos sendo perseguidos por pessoas, nós estamos às vezes até lutando com as pessoas, quando na verdade Paulo ensina para a gente lá em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Então ele diz, não é contra os seres humanos. Paulo não reclama da perseguição dos seres humanos, ele está falando aqui da obra maligna contra ele, ou seja, do que há por trás da maldade do ser humano. Então, por trás da maldade do ser humano,
normalmente há uma obra maligna. Ou porque essa pessoa ela está possuída por um espírito, ou porque um espírito está agindo na mente daquela pessoa e ele provoca aquela pessoa a discutir com a outra. É assim que, por exemplo, que as pessoas vão em certos lugares aí e elas pedem assim, eu me apaixonei por fulana de tal, só que ela é casada, mas eu quero ela para mim, e a pessoa lá, que não tem ética nenhuma, pudor nenhum, ela simplesmente fala, não, tudo bem, vamos então fazer uma obra aqui, é o que eles chamam, vamos fazer uma obra aqui para separar os dois. E aí o inimigo, ele vem sobre esse casal e ele começa a influenciar esse casal para que o casal se separe, para que essa pessoa fique com a pessoa que ela deseja, mesmo que a pessoa seja casada. E isso é totalmente errado, é totalmente contra a palavra. Mas o fato é que há uma ação maligna por trás. Há uma ação maligna por trás. A Bíblia promete para a gente lá em Isaías 10, 27, Jesus diz assim, Deus diz assim, naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. O jugo é aquela madeira que usa assim entre dois bois, para os dois bois andarem juntos, quando eles estão ali debulhando, quando estão ali trabalhando na agricultura e o boi vai arrastando a ferramenta ali para o plantio e para preparar o solo para o plantio, e aí tem aquela madeira que passa sobre o pescoço dele, e essa madeira é chamada de jugo. A Bíblia diz assim que Deus ele quebrará o jugo, só que ele não está falando que vai quebrar o jugo dos bois, ele está falando que vai quebrar o jugo sobre as pessoas, ou seja, da gente estar aprisionado pelo maligno, e o maligno usa a gente com a maldade dele, ele faz a gente fazer coisas que a gente muitas vezes não quer fazer. O jugo também, ele leva ali para que um boi continue sempre igual ao outro, ele nunca vai à frente do outro. Então o jugo ele serve ali também para limitar a nossa velocidade, para limitar a nossa força, e Deus diz que o jugo se quebrará. Então Deus está falando que no futuro Ele está preparando uma ação, e eu espero que seja esta noite, que seja essa semana, de que Ele vai quebrar o jugo do nosso pescoço para nos libertar, porque nós não somos bois, nós somos leões. Então os bois devem, se for o caso, trabalhar através de jugo, mas os leões são livres, ninguém pode prender um leão. Amém? E você é um leão do Senhor, você é uma leoa do Senhor. Nós servimos ao leão da tribo de Judá, então nós não podemos ter jugo no nosso pescoço, não podemos ter nada nos limitando. Eu lembro, por exemplo, do filme que eu assisti, se eu não me engano, da Capitã Marvel, para quem gosta aí de super-heróis, de que ela tinha o poder, ela tinha força, e o inimigo dizia para ela que ela precisava se controlar, o inimigo dizia para ela que ela não estava preparada para enfrentar batalhas, e colocou no pescoço dela, se não me falha a memória, um limitador de poder, mas ela achava que aquilo dava poder, não limitava. E aí o inimigo faz coisas com a gente que ele limita o nosso poder e não amplia. Ele não quer me ver forte, não quer ver você forte. Ele não quer me ver saudável e ele não quer ver você saudável. Então o inimigo trabalha na nossa vida para manter a gente debaixo de jugo, debaixo de opressão, limitando o nosso agir, limitando o nosso poder, limitando a nossa velocidade. A gente parece que está sempre preso, sabe? Você já sonhou? Já teve aquele sonho que você vai fugir com alguém, só que seu pé atola na lama e você tenta e não consegue, ou às vezes não tem nada, mas você quer fugir e não consegue? É o inimigo limitando a nossa vida, mas o Senhor diz assim, eu vou quebrar todo o jugo, porque não era nem para eu e nem para você ter jugo no pescoço. Ele diz assim, naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. O Senhor está falando assim, eu vou fortalecê-los. Eu vou fortalecê-los. A Bíblia diz que o próprio Jesus
Veja, se Paulo está dizendo que tudo que ele está vivendo de opressão ali na vida dele, daquele julgamento e daquela forçação de barra, daquelas pessoas lutando contra ele, daquelas pessoas que nem o conhecem, mas já estão contra ele, ou seja, que perseguem muitas vezes do nada, perseguem sem uma razão, eles arrumam qualquer justificativa para perseguir alguém, mas muitas vezes sem razão nenhuma. O Senhor diz lá na primeira carta ao João 3,8, diz lá que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do maligno ou as obras do diabo. Então Paulo está dizendo assim, lá que o Senhor o livrará de toda obra maligna, e a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio para destruir toda obra maligna, toda obra do diabo. Uma ação de Jesus, só para você entender melhor o que eu quero dizer, é quando ele tem um encontro ali com a mulher encurvada. A Bíblia diz para a gente aqui em Lucas 13, de 10 a 16, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? De novo, o Senhor tirou o jugo dessa mulher, ele tirou aquilo que prendia essa mulher. A Bíblia diz de forma muito clara, uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Então o Senhor, ele não curou diretamente a doença, o Senhor tirou o espírito que provocava a doença, porque essa doença não era porque a mulher saiu de manhã e tomou uma friagem e ficou doente, pegou pneumonia e estava ali encurvada por causa de dores no pulmão. Não, essa doença era provocada por um espírito. Então aqui é o que o Paulo diz, é uma obra maligna, é uma doença que vem para tentar nos minar, que vem para tentar nos destruir, é uma doença que ela é programada, é uma doença que vem do inferno, é uma doença que vem exatamente de trabalhos, de serviços que Satanás faz com seus demônios para tentar nos destruir. Então Jesus, ele veio para destruir as obras do maligno, e aqui está dizendo que Jesus, então, ele viu essa mulher e ele foi até essa mulher para destruir uma obra que o maligno tinha feito nela, um serviço de doença, de enfermidade que o inimigo tinha provocado naquela mulher. O Senhor diz assim que nela tinha, então havia nela espíritos que causavam aquelas dores, que causavam aquela deformidade, e aquela deformidade, quando esse espírito saía, a deformidade também saiu, amém? Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele se manifestou para destruir todas estas obras que o maligno faz sobre as nossas vidas. É o trabalho deles, é o trabalho dele. A Bíblia ensina para isso. A Bíblia ensina de que nós precisamos, assim como Jesus veio para destruir as obras do maligno, naquilo que compete a nós, nós também precisamos destruir as obras do maligno na nossa vida e na nossa casa. A Bíblia diz lá em Atos 19 e 20, que depois que eles conheceram, que o povo ali conheceu a Cristo, a Bíblia diz assim: grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Então, entendam isso. As pessoas, elas ouviram falar de Jesus Cristo. E eles eram ocultistas. Então, eles eram bruxos. Ou eram satanistas. Enfim, eles eram do outro lado.
Eles eram das trevas. Mas Paulo, quando falou para eles do amor de Jesus, eles então se converteram ao amor de Jesus. Eles decidiram abandonar as práticas que eles tinham nas garras do diabo e eles vieram para o lado de Deus. Agora é interessante, não bastava só eles dizerem que agora Jesus era o Deus deles. Não, eles entenderam que eles precisavam queimar tudo que eles possuíam em casa e que traziam algum mal. Por exemplo, nós sabemos que Paulo Coelho é um declarado bruxo. E muitos de nós temos livros dele em casa. Nós sabemos que as músicas que Raul Seixas cantava eram músicas, boa parte delas escritas por Paulo Coelho, bruxo. Então eram músicas que envolviam bruxaria. Ou seja, quando você percebe que isso envolve o ocultismo, a Bíblia diz que não é só você se converter, você precisa queimar. A Bíblia, a gente aprende que no Antigo Testamento, isso não se faz hoje, mas no Antigo Testamento as bruxas eram mortas e amando de Deus. Se nós, por exemplo, temos livros em casa, por exemplo, de Harry Potter, nós devemos queimar, porque são a base de todas essas escrituras são bruxaria. Enfim, quando você tem lá livro de São Cipriano, quanta gente eu já atendi presas por causa do livro de São Cipriano. Ou seja, se você tem qualquer literatura na sua casa que ela seja relacionada ao ocultismo, não importa qual segmento, você deve não só se converter a Jesus, mas você deve pegar todas essas obras e você tem que também queimá-las. E esse povo, quando se converteu, eles entenderam que não era só se converter, eles precisavam queimar. Eles precisavam fazer parte da destruição da obra do maligno. Então, nós somos muitas vezes convidados a fazer parte da destruição das obras do maligno, porque todas essas, no caso, o exemplo aí, todas essas escrituras, esses filmes, são obras do maligno. A Bíblia diz pra gente em Isaías 54:17, diz assim, da proteção de Deus em relação às obras do maligno: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então o Senhor está falando assim que Ele é a nossa defesa. Em outros textos ele vai dizer, Ele é o nosso escudo. Em outro texto vai dizer, Ele é o nosso refúgio. Ele está dizendo assim, o inimigo, ele vai se levantar, ele vai realizar obras malignas para tentar nos destruir, mas o Senhor está falando assim, não, mas eu é que vou destruir as obras malignas dele, eu é que vou destruir aquilo que ele está fazendo. Ele diz aqui que nenhuma das armas que o inimigo levantar espiritualmente contra você, ele vai ter êxito, prevalecerá, vai ter sucesso. O Senhor está dizendo assim, eu vou destruir todas essas obras, e tudo que ele falar contra você, sabe essa pessoa que te persegue? O Senhor está dizendo, tudo que essa pessoa falar contra você, de tudo que essa pessoa acusar você. Por exemplo, eu me lembro que eu fui pego de surpresa por um casal que eu e a minha esposa estávamos tratando, estávamos cuidando. De repente eles saíram espalhando coisas de nós, falando mal da gente para outros pastores. Mas graças a Deus, Deus tocou no coração desses pastores. E esses pastores nos procuraram e disseram, olha, eles falaram assim, assim, assado. Mas a gente não acreditou e a gente quer saber o que foi que aconteceu. E a gente, surpreso, explicou toda a situação e surpreso de tudo, porque nós amávamos e cuidávamos daquele casal. Ou seja, o maligno levantou aquele casal e esse casal tentou nos destruir no meio da liderança cristã. E graças a Deus, que é como acontece nessa palavra aqui, você refutará toda língua que o acusar. Então o Senhor está falando assim, o Senhor colocará na nossa boca palavras que vão destruir todos os argumentos, os sofismas, como a Bíblia diz, todos os sofismas levantados
contra nós. O Senhor está falando assim, e vocês são a minha herança. Vocês são a minha herança. Vocês são a minha herança. Então eu falo assim, eu entrego para vocês da minha herança. E a minha herança, ela protege vocês, ela cuida. Principalmente a herança da salvação em Cristo Jesus. Ela protege, ela cuida. E ele diz assim, essa é a defesa que eu faço no nome deles, declara o Senhor. Ou seja, o Senhor está falando assim, eu vou te defender de toda obra maligna, se você confiar em mim. Amém? Então, se você confiar no Senhor Jesus, ele está falando, eu vou te defender de toda obra maligna. Eu vou te defender de tudo aquilo que o inimigo tentar fazer, de tudo aquilo que o inimigo fizer contra a tua vida, fizer contra você. Então, a Bíblia ainda diz, Isaías 52, 2, 3, falando ainda do cuidado de Deus em relação às obras malignas contra a nossa vida. O Senhor diz assim, sacuda para longe a sua poeira, levante-se, sente-se entronizada, ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cidade cativa de Sião, pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. O Senhor diz assim, que há algumas correntes, há alguns jugos, há algumas algemas que o inimigo coloca, que o Senhor está falando assim, você mesmo pode se livrar. A exemplo dos livros queimados, talvez destruir alguma outra coisa. Ouça a mensagem que eu ministrei recentemente sobre limpando a sua casa, limpando a casa espiritual, limpar o imóvel mesmo onde você mora, limpar a casa. Então, você pode ouvir essa ministração depois, mas o que eu estou falando para você o Senhor está falando, há coisas que o inimigo ele nos aprisiona, mas a gente mesmo pode se livrar das correntes no nosso pescoço. De novo, jugo no nosso pescoço. Sabe quando às vezes você se sente sufocado? Sabe quando você está dormindo e parece que alguém está te enforcando? Eu já passei por isso na minha vida. Eu já passei, mas o Senhor livra. Eu me lembro que quando eu estava começando na fé, então chegou a data aí que eu ia me batizar, e aí eu estava feliz da vida, e eu lembro que quando eu fui dormir, de repente comecei a sentir falta de ar e eu estava dormindo, então é difícil você tomar uma ação dormindo, mas eu tentava ali com aquela falta de ar, de repente eu acordei, mas eu não conseguia falar, porque alguém estava esmagando meu pescoço com as duas mãos aqui, então eu com muito esforço, eu simplesmente não conseguia falar, mas eu falei assim, na mente, eu falei, em nome de Jesus Cristo, se há alguma coisa aqui no meu quarto que saia agora, e aí eu consegui levantar e acordei. Então me deitei de novo, apaguei as luzes e de repente eu estava sendo sufocado de novo, não conseguia respirar, mas aí eu consegui falar baixo, em nome de Jesus, se tem alguma coisa no meu quarto aqui, sai. E aí eu consegui levantar de novo. E aí deitei de novo, apaguei a luz, quando já devia ser umas 3, 4 horas da manhã, e normalmente essas coisas acontecem nesse horário, entre 3 e 4 horas da manhã, que é o horário que o inimigo normalmente ataca. Então, eu, pela terceira vez, comecei a assistir sufocado, só que dessa vez foi mais difícil. E eu não conseguia respirar e eu não conseguia levantar da cama. Mas aí, pela força do Senhor, eu consegui levantar e gritei muito alto no meu quarto. Eu falei, em nome de Jesus, se tem algum espírito imundo aqui no meu quarto, que saia agora, em nome de Jesus, mas gritando bem alto, bem forte. Aí deitei de novo e dormi e nunca mais fui atacado pelo inimigo, porque havia algo ali que ele queria prender no meu pescoço, mas que eu tinha autoridade de Deus para livrar. Então tem coisas que não é uma ação de Deus, mas é uma ação minha e tua, de que você deve mandar o inimigo soltar o teu pescoço em nome de Jesus Cristo, sempre em nome de Jesus Cristo. Você deve, se for o caso, gritar, falar assim, em nome de Jesus Cristo, solta do meu pescoço, em nome de Jesus Cristo, solta do pescoço do meu filho, da minha filha, em nome de Jesus Cristo, solta do pescoço do meu cônjuge, em nome de Jesus Cristo, solta da pessoa que eu amo, em nome de Jesus Cristo. Então você entra e você luta contra isso, porque o inimigo ele quer te escravizar, ele quer nos escravizar, ele quer nos prender pelo pescoço. Meu pai, ele contou uma história que certa vez ele estava numa igreja e entrou um homem, e esse homem quando entrou já foi direto até onde meu pai estava pregando, e quando ele foi a falar alguma coisa com meu pai levantou a mão, e esse homem caiu ali na frente ali, e ele ficava roncando, mas ele fazia barulho como se fosse um porco, e ele ficou assim o culto inteiro.
E quando chegou no final, quando meu pai orou de novo, então esse homem se levantou e foi embora. No culto seguinte, no domingo seguinte, meu pai está lá fazendo o culto, entra este mesmo homem e entra o líder dele na religião que ele ia. E entra o líder dele. E quando os dois vão para frente, esse líder fala assim para o meu pai, fala assim: por que foi que você mexeu aqui com o meu cavalo? Ele está falando o seguinte, ele está falando assim: eu domino sobre essa pessoa. Eu sento sobre os ombros dessa pessoa e essa pessoa ela faz o que eu quero e vai para onde eu quero. Ela está ali com cabresto, ela está ali presa, ela está ali acorrentada no pescoço por causa daquele homem. E aí meu pai disse assim para este homem, que na verdade não era o homem que estava falando, era o inimigo que tinha uma obra na vida daquele homem que estava falando. Aí meu pai respondeu para ele: quem foi que te disse que ele é teu? Quem foi que te disse que ele é teu? Então meu pai olhou para o homem que tinha caído no chão no culto anterior e o meu pai falou: você quer viver essa vida como escravo dele? Ou você quer entregar sua vida para Jesus Cristo? Então esse homem começou a chorar e falou: eu não quero mais ser escravo, eu quero entregar minha vida para Jesus. E aí aquele homem naquele dia foi salvo e o seu líder teve que ir embora derrotado da igreja, porque Deus protegeu a vida daquele homem e Deus naquela noite, e Deus naquele dia quebrou o jugo que estava segurando, que estava retendo e que estava prendendo a vida daquele homem. Então a Bíblia diz para a gente de forma muito clara de que Deus ele veio para destruir este tipo de obra na vida das pessoas, porque muitos de nós, às vezes nós andamos fazendo tudo que o inimigo quer e às vezes não é maldade nossa, a gente nem percebe, a gente nem percebe que está sendo usado pelo inimigo. Talvez até você se lembre de alguma vez no passado em que o inimigo usou a tua vida. Se arrependa hoje, peça perdão a Deus e nunca mais deixe Ele usar a tua vida. E nunca mais deixe Ele usar a tua vida. Porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor tem poder para quebrar toda obra do maligno na tua vida. O Senhor tem poder para quebrar qualquer jugo, qualquer corrente, qualquer madeira, qualquer cabresto, qualquer coisa que esteja aí tentando guiar a tua cabeça, guiar a tua mente e mostrar para você uma direção que não é a direção de Deus. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, que o Senhor Deus, por sua graça e amor, que Ele nos liberte agora em nome de Jesus, que Ele quebre agora no nosso pescoço todo o jugo do inimigo, que a gente seja livre agora, que você que está ouvindo seja livre agora, que seja destruído aí todo o jugo do teu pescoço, toda a corrente, toda algema do inimigo contra você, todo o cabresto seja retirado aí da tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz pra gente ainda lá em Isaías 49, que eu acho fantástico esse texto, que diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, no dia da salvação eu o ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, esse texto está falando de Jesus, que ele viria para dizer a cada um de nós, os cativos, saiam, e para aqueles que estão nas trevas, apareçam. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, para você que está aí trancado, ele está falando, saia daí agora, em nome de Jesus. Para você que está aí na escuridão, que não consegue enxergar o caminho, ele está dizendo assim, saia dessa escuridão, apareça. Ele está dando uma ordem, apareçam. Em nome de Jesus, ou seja, seja quebrado tudo aquilo do inimigo que te amarra e te prende na escuridão. Ele diz, eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede. No calor do deserto e o sol os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos.
Então ele está falando que ele vai tirar todo aquele que está sendo afligido, da aflição do inimigo. Ele está falando a mesma coisa de Paulo, que há uma obra maligna para manter a vida das pessoas presas, para a gente não caminhar, para a gente não prosperar, para a gente não dar certo, para a gente não seguir em frente. Ao contrário, ele quer que a gente desista, mas o Senhor está falando, mas eu destruo essas obras, eu destruo as obras que ele tem planejado contra você, eu destruirei aquilo que ele vai levantar contra você. E o Senhor está falando assim, eu vou cuidar de você no caminho, eu vou tirar a fome, eu vou tirar a sede de vocês. O Senhor está falando, eu vou gerar a abundância no caminho, vai ter comida para você, eu vou levar a você, em outra versão vai dizer, eu vou levar você aos meus mananciais, ou seja, onde há água limpa, a água pura, eu vou levar você até as fontes, você não vai sentir mais sede, eu vou tirar essa sequidão que você tem no seu espírito, essa sequidão que você tem na sua alma, essa fome que você tem no seu espírito, esta fome que você tem na sua alma. Você está falando assim, eu vou suprir, eu vou sustentar você, eu vou cuidar de você, eu vou tirar deste lugar de cativeiro e eu vou tirar você das trevas, você vai sair deste lugar e você vai aparecer no meio da luz, amém? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós que o Senhor fará com que tudo isso aconteça, além de quebrar as correntes. O Senhor diz porque faz parte da obra de Jesus aqui na terra. Faz parte da obra de Jesus te livrar. Faz parte da obra de Jesus proteger o teu futuro. Faz parte da obra de Jesus ajudar a você vencer os obstáculos que aparecem na tua frente. Faz parte da obra de Jesus desfazer todo o trabalho que o inimigo faz e vive fazendo contra a minha vida e contra a tua vida. Faz parte da obra de Jesus ajudar você a concluir a sua caminhada, a chegar até o final, a chegar até o dia da sua e da nossa salvação em Jesus Cristo. Então faz parte da obra de Jesus garantir que o inimigo não tenha êxito na tua caminhada, em destruir a tua caminhada. Amém? Toda armadilha que o inimigo levantar contra mim e contra você, como diz a palavra, e como aconteceu com alguns homens maus, toda armadilha que levantarem contra mim e contra você, o próprio inimigo cairá nela. O próprio inimigo cairá nas armadilhas que ele fez, porque o próprio Senhor vai montar armadilhas contra o próprio inimigo. O próprio inimigo ele tem a capacidade de se destruir. O próprio inimigo tem a capacidade de se destruir. Isaías ainda 49 diz assim, a partir do verso 24, será que alguém pode tirar o despojo de um valente? O Senhor está falando assim, será que alguém pode tomar alguma coisa de alguém que é forte? Será que os presos podem fugir do tirano? Ele fala assim, será que quando alguém está preso, alguém consegue de alguma forma escapar, fugir? Mesmo, mas assim diz o Senhor, certamente os presos serão tirados do valente. O Senhor está falando assim, você muitas vezes não vai ter força para se livrar do valente. E ele está dizendo aqui, certamente, ele está falando assim, com certeza, os presos serão tirados do valente. E ele está dizendo assim, e o despojo do tirano será resgatado. Ele está falando assim, não só te tirar do inimigo, mas ele vai tirar das mãos do inimigo tudo aquilo que o inimigo roubou de você. Ele não só te livra do inimigo, mas ele ainda vai tirar toda a riqueza que era tua e que o inimigo tomou. O inimigo vai ter que devolver para você tudo aquilo que Deus estava te dando e ele estava roubando. Ele diz assim, porque Jesus está falando assim, o Deus está falando, porque eu lutarei contra os que lutam contra você. Eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Então o Senhor está falando assim, eu não só vou livrar você
das garras do maligno, mas eu também vou livrar os seus filhos, a sua posteridade, das garras também do maligno. Como Paulo disse, ele percebeu que mesmo ele estando diante de um juiz, mesmo ele estando ali diante de uma Suprema Corte, mesmo ele estando ali diante de autoridades, eles sabiam que o maligno estava agindo por trás daquelas autoridades. E o Senhor está falando assim, eu sei que o maligno está agindo por trás de algumas pessoas que estão perseguindo você, que estão tentando aí de alguma forma te destruir. E o Senhor está falando assim, será que alguém pode te tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os opressores serão tirados do valente e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. O Senhor está falando assim, eu estou nessa batalha e você não está sozinho. Eu estou vendo que eles querem te destruir. Eu estou ouvindo cada palavra que eles estão falando contra você. Eu sei que eles estão denegrindo o teu nome, denegrindo a tua reputação. Eu sei que eles estão tramando para tentar te tirar de algum lugar, te tirar ou roubar algo de você. Mas o Senhor está falando assim, mas eu estou nessa batalha, eu estou lutando por você, eu vou destruir. E não só destruir, lembra que eu falei que o próprio inimigo às vezes se destrói? A Bíblia diz aqui, farei com que os seus opressores, seus inimigos, farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se embriaguem com o seu próprio sangue, como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Então Deus está falando assim, eu vou livrar e não só, eu vou fazer eles se autodestruírem, eles mesmos se autodestruirão, e ainda vou mostrar e vou fazer isso exatamente para que todo mundo veja, toda a humanidade saberá. Jesus está falando que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. O Senhor está falando assim, eu sou o Deus da tua vida, o seu Senhor, eu sou o seu Salvador, o que te salva, eu sou o seu Redentor, o que te resgata, que redime, eu sou o poderoso de Jacó. Ele está falando, eu sou o todo-poderoso, eu tenho poder para te livrar de toda a aflição, de toda a opressão, de todo o cativeiro, de todo ataque do maligno, seja ele diretamente contra você, ou seja ele levantando pessoas para lutarem contra você. Então, você deve perguntar por que muitas vezes pessoas estão te perseguindo do nada, e aí a resposta está aqui, é porque muitas vezes é o maligno que está usando a vida dessas pessoas para perseguir a tua vida. Mas eu creio nessa palavra, eu creio que Deus está nos liberando, Deus ele está quebrando as correntes, Deus está quebrando o jugo do nosso pescoço, Deus nos libertará totalmente do inimigo, e Deus ainda nos dará despojo que virão das mãos do inimigo, porque o Senhor tomará e o próprio inimigo ele se destruirá, e nós, por causa do poder de Deus, destruiremos os valentes que lutam contra nós. Assim como Davi destruiu Golias, nós vamos destruir os Golias do nosso tempo, os Golias de hoje, e Deus nos dará de forma completa, Deus nos dará a vitória, e você vai enxergar isso, você verá isso, você sentirá isso, você entenderá isso, as portas vão se abrir, correntes vão cair ao chão, cadeias serão quebradas, e o Senhor te dará poder, porque o Senhor te fez para destruir as obras do maligno, assim como Jesus veio para destruir as obras do maligno. E nós confiamos no poder, nós confiamos na intervenção, nós confiamos no amor de Deus para a nossa vida, para nos proteger, ajudar-nos a cumprir o nosso propósito aqui na terra e nos levar até o dia da salvação em Cristo Jesus. Amém? Que assim Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui para o momento de oração. Laura Carvalho,
ela pede pela vida profissional, sentimental, financeira, agradece pelas orações ao irmão Timóteo, que está melhor e trabalhando, pede oração também pelo Carlos Wagner, Iago, cura e libertação, pela Yasmin, por cura de ansiedade. Pastora Rosimeire pede pelo Tiago, Mateus, Rosimar e família. Adriana, vida profissional e execução de pensão. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Sandra Nascimento pede pelo consolo da vida do Kaique, saúde e livramento da família. Thaisa, Tássia, Luana, Maia, Malu, Roberto e Helena. Aline, vida profissional, vida espiritual, saúde da Dinai, Guilherme e Felipe. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filhas, Sara e Isabela. Filhas, né? Sara e Isabela. Patrícia, saúde, Davi, família, vida espiritual. Paulo Rodrigues, agradece pela cura da esposa. Rafael, vida profissional, saúde, pede pela saúde do pai Domingos e também por viagem ao Canadá. Nereide, Larissa, saúde da mãe, Lourdes e amigos. Luiz e Simone, cura de câncer e também venda de um imóvel. Gemima, vida espiritual, filhos, Danúbia, também pede pelos filhos, Danúbia, Diego e Daniel. Maiane, vida espiritual e pai, Genivaldo e Marta. Ailton e Luana, vida espiritual. Laís, saúde e salvação do José Pai, dos irmãos Camila, e também pede pela Ana Rosa, por cura de depressão. Priscila pede pela Renata Pimentel, luta contra o câncer. Leila, vida profissional, espiritual e saúde, venda e compra do imóvel. Crisonete, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual profissional e pela saúde da mãe. Washington, vida espiritual profissional, liberação de aposentadoria. Tainã, se firmar no Senhor. Mateus, vencer depressão. Sandra Siga, pede pelos filhos Daniel, pastores Cleide, Walter e filha Tamires, bispo Joaquim e Glória, filha Kelly. Anne, professora Sabrina, na luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Gabi, gestação e pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Jucineide e Ronaldo, família e vida espiritual. Miriam, vida espiritual e profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual, e pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes, Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario, filhos, Ana e Miguel. Mike pede pelo Paulo César e bebê e também pela própria saúde. Isabela, saúde da mãe Gabriela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton pai. Edson, causa na justiça e vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra, Mike pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família e vida espiritual. Que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do Senhor seja sobre vocês e que o Senhor desfaça toda a obra do maligno sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém.